Bom dia, viajantes, aventureiros, diretamente aqui da Sunny, Califórnia. Estamos aqui no camping do Thousand Trails. Esse aqui se chama Wilderness Lakes, 520 baias aproximadamente, e o camping está bem cheinho, como dá para ver aqui. É um dos lugares populares porque é acessível a Los Angeles, que fica 1 hora e pouco daqui, e todos os outros lugares populares aqui da Califórnia, da costa. Então tá bem cheinho, até que foi bem complicado de conseguir vagas aqui. E então a ideia é ficar aqui 4 dias. Eu já fui na casa dos nossos amigos que a gente vai passar o Natal. Daí fica mais ou menos uma meia hora daqui, mas eu não posso abandonar o trailer, então eu tenho que ficar por aqui. Mas amanhã à noite eu vou lá passar na casa deles, com a patroa, a senhora Little Max, que já está lá também. Então, em matéria de turismo, não tem muito para fazer aqui pela redondeza. A popularidade do lugar realmente é só a localização. Chama Wilderness Lakes, porque é rodeado de alguns lagos aqui dentro do parque. Se você ver a foto de cima, tá cheio de laguinhos aqui nessa região, nessa área. E daí eu tava vendo preços do chalé para alugar, né, para se alguém quiser ficar aqui, em média uns $125. Então é meio carinho, né? Mas também os membros, tem alguns membros que tem um plano melhor, daí eles podem ficar nesses chalés aqui durante uma semana no ano. Então, só para dar um exemplo aqui, né, do tal do laguinho, não lago, né? Mas se tem patinho é lago, né? Uma água verde, não sei porque que tá verde, mas é gostoso, porque é bem amplo, apesar de os trailers parecerem um do lado do outro apertadinho, mas é uma área bem grande que é aqui, para 500 trailers, né? Tem que ser grande mesmo. Tem uma piscina, mas já vi que tá em manutenção, como mostrei no outro. Aqui tem sinal bom de celular, então não precisa, né, de Starlink e dessas coisas se você tem celular. Mas se você quiser comprar, tem esse serviço aqui que custa em média $6 por dia, onde pode comprar semanal e mensal também. Aqui já dá para ver que é daquelas vagas que foram compradas anuais. Então a pessoa compra por 1 ano, cada camping tem um valor. Lá em Seaside, por exemplo, em Oregon, perguntei outro dia, é 700 por ano, mas só pode ficar 210 dias. Porque senão se torna uma residência, né? Daí seria um RV Park, não um RV Camping, que é o que é o Thousand Trails. Daí o pessoal faz o que quiser com a baia deles, né? Mas depois de 1 ano, ou eles renovam, ou eles devolvem para o sistema, para outra pessoa comprar se quiser. Bacana de passear por aqui também é que você vê todos os tipos de trailer, né? Depois de um tempo você conhece praticamente quase todos, mas sempre aparece algo diferente. Tem vários banheiros espalhados aqui pelo camping. Todos eles precisam de senha, então não dá para qualquer um aí entrar da rua e vir aqui usar, né? E daí todas as baias também tem esgoto, né? Então nem precisa usar o banheiro. Eu vou ali na guarita tentar estender por mais 2 dias minha estadia aqui. Porque Las Vegas eu tenho 14 dias, às vezes é muita coisa lá. Então devo tentar aproveitar aqui e ver o que tem para fazer pela região depois do Natal, por 2 dias extras. Por acaso, olha aí, se você precisar descartar, daí também tem na saída, tem o esgoto para você jogar suas coisas fora. Eu acho que tem algumas baias aí que não tinha esgoto, mas são poucas, mas a maioria tem. Ou às vezes você pode usar também o clube aqui diário, né? Se você tá passando na rua aí, daí você vê que tem um Thousand Trails aqui, daí você entra, mostra seu passe, sua carteirinha, né? E daí você vem aqui, joga os dejetos, enche seu tanque de água, estaciona aqui, daí pode usar a piscina, usar o lodge, daí pode aproveitar, tipo um clube de campo. Isso é uma cidade isso aqui, né? Então, eles são accommodating, né? Mas o problema é que eu tenho uma reserva em Las Vegas nos mesmos dias que eu quero estender aqui. Então se ela falar que ela vai garantir, que ela pode garantir 2 dias extras,
Daí eu tenho que ligar lá em Las Vegas e falar, olha, tira os meus 2 primeiros dias daí, que eu vou ficar no outro camping. Ou isso também pode ser feito pelo número 1800. Mas a vantagem de vir aqui é que ele sempre vê o sistema com mais detalhes do que o número 800 que a gente liga para fazer reserva. Eles são mais, como é que eu falei, né? Accommodating. São mais, como é que fala? Flexíveis. Então vamos ver. Eu acho que não tem problema, né? Porque num camping de 500 vagas, né? Sempre dá um jeitinho. Aqui tem uns dos lodges. Era 2 piscinas. Pensei que só tinha uma. Preciso olhar no mapa direito. Isso aqui está em construção. Aqui é um lodge. Vamos ver como é que é o lodge. Ficando velho mesmo. Bom, 2 anos que eu vim aqui atrás, né? Então já esqueci tudo. Então essa aqui é a área que tem. Aqui um dos lodges que tem. Então obviamente tem uma plataforma, tem alguns showzinhos, algumas coisas. Eu não li ainda que eles não. Então enquanto eu estava gravando, acabou o espaço no cartãozinho. Mas tá vendo, tem essa área que é uma das raras vezes que eu vejo gente dentro. Como mostrei todos os outros, nunca tem ninguém. Então isso aqui estão tirando proveito. Preciso ver a lista de eventos, né? Costuma acontecer no fim de semana. Tem alguns eventos, né? Agora que é época de Natal deve ter alguma coisa aí acontecendo. Isso é tão grande, cada rua tem um nome aqui. Tem uma rua que chama Oregon, deve ter ficado nela. Então tá aqui um dos lodges. Daí aqui tem o vendedor, que sempre vou encher o saco do vendedor, né? Reclamando de coisas que não tá certo. Internet eu testei ali bem fraquinha. Então fica mais rápido. Hi, how are you? Fica mais fácil fazer o upload pelo celular mesmo, dos vídeos. Senão, se você quiser ficar fazendo quebra-cabeça enquanto o teu vídeo faz o upload aqui, olha aí. Tá aí, todos são os trabalhadores aqui. Tá vendo? E tá aqui o tal dos lagos, né? Por isso que chama Wilderness Lakes. Eu tô vendo o carro que tava na frente. Esse aqui vai acompanhando, né? Então costuma ser assim, quem tem um trailer, RV maior, daí a mulher às vezes, ou o marido, né? Vai na frente, acha um lugar legal, daí se comunicam por telefone ou rádio e falam, vem na baia tal, que eu tô segurando ela pra você. Acontece isso também. Nossa, gigantesco isso aqui. Vai ser bom pra caminhar aqui e perder a gordura. Olha que barato. Tem o Country Store, ou estão abertos. Às vezes eles só abrem em época onde que tem muita gente, né? Aqui como tem muita gente, precisa ver onde estão abertos. Das 9h30 às 5, segunda e terça fechados. Hoje é segunda. Ai. Não vou ver como é que é a lojinha. Mas costuma ter as coisas básicas, né? Tem as coisas básicas aí pro trailer. Tem comidinha, tem leite. As coisas bem básicas para não precisar ir no supermercado. Pão, essas coisas. Olha que legal. Os dias... Primeiro, isso aqui é um campo minado, né? Porque esses patos aí jogam bosta em tudo quanto é canto. Você tem que ficar olhando no chão, que senão... Então, olha que legal, isso aqui eu não sabia. Tem um fitness... tem que usar senha que eu... Tem a senha, tá no meu bolso, tá com preguiça de pegar. Mas, o que tem aqui? Tem lá 4 esteiras para correr. Umas coisas básicas. How can you get tired tossing beanbags? How can you get tired tossing beanbags? I know, but I'm saying, how can you get tired by tossing that? Takes no effort. Então isso aqui é o jogo aqui de que fala cornhole. Joga um saquinho tipo cheio de areia e daí você tem que jogar no buraco. Agora, por que é cornhole? Acho que é porque os saquinhos eram cheios de corn quando inventaram esse jogo, né? Daí aqui tem o jogo das ferraduras e toda a aparelhagem aqui para jogar, porque obviamente, né, tem os espíritos de porco que roubam, né? Tem que ir lá no centro de atividades ali na entrada e pegar os como é que fala? Os tacos de golfe, tem um mini golfe ali na frente também. Daí para poder jogar. Daí temos uma piscina que eu não sei se é aquecida. Tem o que a gente chama aqui de shuffleboard, que é tipo um disco que você coloca no chão. Não é amarelinha, viu, gente? É um disco que você coloca no chão
E daí você empurra tipo assim com um cabo de vassoura. E daí obviamente, né, faz a pontuação se arremessar do outro lado. Agora tô vendo aqui. O problema, você ganha mais pontos se você conseguir desviar das cagadas dos patos. Daí duplica os seus pontos. Nessas patinhos feios. Aqui tem o tal do... Bom, pode ser um mini tênis. Mas também... Por que eu esqueço? Toda vez eu esqueço o nome do esporte que eles jogam isso aqui. Não é frescobol. É uma raquete ou uma bolinha mais pesada. Se eu lembrar eu falo. Tá na minha cabeça. Todos eles têm. Piscina aberta das 9 às 9. Vamos ver como é que a água vai ser aquecida aqui. E como não tem ninguém, né? Se fosse aquecido, acho que estaria cheio de criança. Mas vamos ver. Também aqui a hora que tá na época do... Ui, é aquecida, meu. Tá super gostosa. E também tem o hot tub ali do outro lado. A spa. Pronto, lembrei. Chama Pickleball. Tá lotado mesmo, meu. Será que a mulher vai conseguir um espacinho extra? Para 2 dias? Só 2 dias. Aqui tem uma área para você brincar. Tem umas torneiras, lugar para lavar a mão. Não sei se eles deixam pescar. Eu não sei se eles deixam pescar nesses laguinhos aí se tem peixe. Eu vou perguntar. Nossa, mas essas casas aqui gigantescas, né, gente? Nossa, quanto. Tudo grande. Tudo grande. E é o que o pessoal gosta, né? Se eles vivem nesse sistema tempo integral, é uma casa, né? Então eles querem ter o conforto de uma casa. Não tem vaga que é assim, essa vaga é minha. Você chega onde quiser, né? Mas você tenta deixar as vagas maiores para as estruturas maiores, né? Por exemplo, olha o tamanho disso aqui. Ah não, isso aqui essa aqui é alugada. Então não pode. Mas essas outras aqui não. Então você deixa aí pro pessoal grandão, né? Uma certeza eu tenho. Eu não vou achar minha casinha de volta. Estou perdido. Mais um laguinho aqui, cortando o camp. Porque aqui é tudo zigue-zague, né? Então fica difícil saber onde é que você tá. Nossa senhora, tem gente que exagera, hein? Meu Deus. Arizona. Idaho. Todo mundo fugindo do frio para vir para cá. Idaho nessa época é gelada. Arizona, certas partes também são bem frias. Uma cidade, né? Coisa interessante. Tô vendo ali o gerador. Tem muita gente que tem gerador, mas em muitos casos não pode ser usado. Principalmente na época de queimadas. Daí não pode usar não. Porque daí, né, aquele problema de poder sair uma faísca aí e daí começa a pegar fogo. Então é uma opção interessante, mas pode ser proibido. Nossa, até herring tem aqui. Não sei o nome desse passarinho em português, mas aqui é herring. Um pescador. Deixa eu ver que tamanho da asa dele. Vamos ver se ele vai voar. Voa, bicho. A asão que ele tem. Uma área de armazenamento ali na frente. Tem que ver quais são as condições, né, para você poder parar seu trailer ali. O que eu tenho notado é que, vamos dizer assim, uns 80% das residências aqui são a maioria ônibus e quinta roda, e esporadicamente aparece um aí que nem o meu, parecido em tamanho, né, um trailer menor. O resto é só casarão. Se eu lembrar, vou perguntar quanto é que eles cobram para armazenar aqui. Tem Storage B, que tá meio vazio, mas tem outra ali que tá bem cheia. E essa aqui não são baias. Tô pronto, procurando e contando as baias vazias para ver se vai dar espaço para mim, né? Mas também gente tem que vem e vai todo dia, né? Entra e sai. Mas daí pode estar vindo mais gente do que saindo, né? Daí pra mim é problema. Não é problema, né? Só que eu queria ficar aqui mais uns 2 dias. Essa área de armazenamento já tá mais lotada, ó, cheio de trailer parado ali. Uau! Uma outra cidade ali, só de trailer parado. Eles alugam o espaço, né? Não são todos que têm armazenamento por causa de espaço, né? Mas esse aqui, obviamente, por ser tão grande,
Tem espaço para tudo. Opa, uma baia. Eles colocaram cores aqui para identificar se é 30 amperes, 50 amperes, o que tem na baia. Então, que você olha no mapa, é tudo colorido. E é um silêncio, né? Isso que eu acho interessante. O pessoal, em vez de estar fora de casa ali, aproveitando o sol, tocando samba, eles ficam tudo presos dentro de casa. Se você vê a caminhonete na frente de um trailer, ou de uma quinta roda, é porque eles estão em casa. Às vezes escutam um som no radinho. Tem vários banheiros espalhados pelo camping. Aqui, mais vagas aqui, ó. Mas acho que tá fechada. Que legal. Enquanto estava aqui gravando, a mulher ali da portaria que estava fazendo essas reservas, ela pegou e ligou assim: a gente pode acomodar por mais 2 dias. Daí eu liguei lá pro de Las Vegas e tirei 2 dias. Ou seja, tem essa flexibilidade também, mas o mais legal é que a gente não precisa mudar de baia, né? Eu não preciso pegar e falar, tá bom, 2 dias tem que tirar minhas coisas dessa baia que eu tô agora para mudar para outra. O que é um saco, né? Mas não vou precisar fazer isso. Isso é legal da flexibilidade que tem aqui de poder fazer isso e não precisar se mover, né? Putz, o negócio não acaba, meu. Ai, antes de pegar minha bicicleta para fazer essa volta aqui. Espero, acho que esse é o caminho de casa. Vamos ver. Sensacional, né? Mas o mais legal que eu acho aqui é o silêncio. Chega às 6, 7 horas da noite, você não ouve nada, não ouve criança gritando, a muvuca, entendeu? Então é como você realmente está assim no meio do mato. Olha, tem os passarinhos cantando. E tem toda a estrutura, né, que você precisa para ficar à vontade, aí não precisa se preocupar com energia, com água, com esgoto. Agora estamos falando do Starlink, agora todo mundo tem um, hein? De lixo, ou seja, praticamente uma cidade. Daí quando fica a gente aqui, daí faz a manutenção, limpeza. Também tem aqui, né, se você quiser colocar propane, daí o pessoal encarregado aqui enche, tem um horário certo, das 9 às 10, das 2 às 3. Qual que é o preço que tá aqui? Que é mais caro do que posto de gasolina. Não tá mostrando o preço. Mas na emergência, né, para você não precisar dirigir até a cidade para colocar gás, você pode colocar aqui também. Agora eu só vou ali garantir com a mulher que faz as reservas que minha reserva é 100% certa aí para mais 2 dias, né? Porque vai saber se ela esquece. Daí eu não vou ter onde ficar. Não quero dormir no meio do deserto. A gente tem que garantir, né? Então é bom sempre perguntar 2 vezes para ter certeza, que é muita gente, muito movimento. Então, mais 2 dias aqui para relaxar. Tem água, esgoto e energia. Las Vegas também tem, mas o lugar lá não é tão gostoso como esse aqui. E daí eu perguntei o preço das baias que você compra. É $7.500 por ano. Isso se você fizer as contas. Se você viver nesse sistema, vendo que você só pode ficar 7 meses. Isso tem que ser bem lembrado. Porque como eu disse antes, se você ficar mais tempo é considerado um RV Park. Não é um RV Camping, né? Então daí são 7 meses que você pode ficar aqui. $7.500. E para armazenar, tá caro. Para armazenar o trailer lá, tá... Como que ela falou? $190. Também tá super caro. E ele disse que tem uma lista de espera. Tem louco para tudo, porque eu nunca que pagaria esse valor para armazenar o trailer, né? Imagina, você pode achar de $50 até 300, 400 só pro espaço, né? Ali é coberto, eu sei que tem um valor extra, mas bom, se tá muito... tempo tiver assim, durante os 2 extras dias que eu vou ficar aqui, vai tá bom, né? Poder caminhar e exercitar aqui. Ó, esse aqui é o trailer mais barato, mas mais barato que tem nesse sentido aí, nesse formato do teardrop. É o mais baratinho, mas é uma casa, né? Tá em média aí um novo, uns $9.000 por aí. Um novo, né? Eles têm uma regra que é escrita, mas não é cumprida. Que só pode
trailers de 10 anos pra cá, os mais novos, né? Mas eles contam mais pela, vamos dizer assim, a aparência do trailer, né? Se for uma coisa muito caindo aos pedaços, daí realmente eles não deixam entrar. Mas se tiver um trailer de idade, que seja mais assim, bonitinho, bem arrumadinho, daí não tem problema, né? Para manter a aparência do parque. Por exemplo, esses Airstream aí. Tem uns aí de 1960, por aí. Mas se for bem mantido, ele parece novo. Então não tem problema aí. Uns caras que chegam a cobrir o carro, né? Obviamente os caras tomam conta aí da casinha muito bem, né? Sistema de vídeo de segurança. Essas coisas aí é gigante, né, meu? Eu acho que nunca teria desejo de ter um desses. Eu gosto muito eles por dentro, mas te limita muito onde que você pode ir. Já me perdi de novo. Acho que tá aqui. Já explicando outras regras que tem aqui, né? Tem um rapaz ali mexendo no carro. Você não pode, tipo, trocar óleo ou fazer uma mecânica muito pesada no teu carro, né? Tipo manutenção de óleo, outras coisas aí, isso é proibido. Então é isso aí, gente. Eu queria só mostrar pra vocês aí como é que é esse Thousand Trails. Acho que eu cobri todas as áreas aqui. Se for me embrenhar pelo meio aí vai ser a mesma coisa, né? Então é isso aí. Espero que tenham aproveitado. Ó o pica-pau. Se dá pra ver o pica-pau. É o pica-pau do desenho mesmo.